Olá, tudo bem? Como vai? No programa de hoje eu vou receber uma pessoa que é responsável por administrar o Lar Amparo Filho de Deus. Alexandra do Nascimento vem contar um pouco sobre a instituição e como você pode ajudar de alguma maneira. A gente também vai conferir um vídeo, uma série especial sobre os trabalhos no Legislativo. A doutora Graziela vai estar aqui com a gente também. Chegou a hora de falar sobre cidadania. Já está aqui comigo a Alexandra Nascimento, ela é responsável pelo Lar Amparo Filho de Deus. A gente poderia começar essa entrevista, gente, a partir de uma exposição que aconteceu aqui com os acolhidos de lá. A exposição foi um sucesso, um trabalho riquíssimo, intermediado por ela e também pelo Rodrigo Mazer. A gente vai falar da exposição, mas eu queria começar, primeiro agradecendo e também falando do prazer que é recebê-la aqui. Queria que você contasse um pouco sobre o trabalho lá na instituição, como está tudo. Conte-nos tudo, não esconda nada. Alexandra. Primeiramente, obrigada, Orlando, pelo convite. É uma grande oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do LarFeed, né, como a gente chama a instituição. O LarFeed é um serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente, onde nós acolhemos num total de 20 crianças, né, de Sertãozinho, Barrinha e Dumont, né, porque essas duas cidades não têm serviço de acolhimento, então o LarFeed acaba sendo um serviço regional, né? E lá a gente oferece para as crianças toda a infraestrutura de um lar mesmo, né? Alimentação, educação, cultura, lazer, atenção. Então, assim, para que elas estejam e sintam-se acolhidas e num lar mesmo, que nesse momento muitas são retiradas de suas residências, de suas famílias, encontram-se em total vulnerabilidade e ali elas encontram um carinho que elas precisam. E esse carinho é tão relevante até para a caminhada delas, né, Alexandra? Sim, muito importante. Algumas das nossas crianças ficam ali com a gente até a sua maioridade, né, os 18 anos, onde elas saem dali com trabalho, muitas vezes já com uma residência, né? A gente vai construindo um projeto de vida junto com elas, né? Para que elas depois construam e sigam seus próprios passos. Alexandra, esse projeto, né, ficou conhecido popularmente lá atrás como orfanato, né? Então, só para a gente trazer um pouquinho dessa atmosfera daquele passado, para a gente contextualizar. Hoje a gente usa muito o termo abrigo ou a instituição de um modo geral, né? Para a gente esclarecer um pouquinho dessa questão da nomenclatura para as pessoas e também, como pano de fundo, eu queria que você falasse sobre a equipe de profissionais envolvidas nesse trabalho lá internamente. Isso, antigamente o Lar Filhos de Deus era conhecido como Orfanato dos Meninos, hoje a gente não tem mais essa nomenclatura, hoje é um serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente, então a gente conta lá com uma equipe multiprofissional. Então, tem eu como coordenadora responsável, sou formada em serviço social, nós temos lá um assistente social, temos uma pedagoga, temos uma psicóloga, educadores, cuidadores, então uma equipe grande com cozinheiras, o pessoal da limpeza, dos cuidadores, né, de serviços gerais, enfim, é toda uma equipe para cuidar dessas crianças. Hoje, qual que é a criança assim, de menor idade e a maior idade que você tem lá, vamos dizer assim? Hoje, a menor criança tem 5 anos e a maior tem 16. 16 anos. Isso. Olha, eu fiquei curioso porque eu me lembro quando a gente fez a exposição aqui, né, no dia da abertura, a Alexandra veio, né, com o pessoal, a equipe dela, foi super solista, acompanhou os meninos aqui. E aí você me falava, na ocasião, de uma criança, um bebezinho de poucas semanas, né? Eu confesso que eu fui embora pensando naquilo. Que fim deu essa criança? Ela foi adotada? Me conta. Sim, essa criança chegou com 4 dias lá na instituição no final do ano passado, vésperas de Natal, e ela já foi adotada em fevereiro. Ai, então ela já está com uma família adotiva, né? Então tá dando tudo certo. Então a família ganhou um presente de Natal, né? E a criança também. Alexandra, me fala uma coisa. Claro, diante do que você pode dizer, porque a gente sabe que tem algumas informações que são sigilosas e tudo mais. Sim.
Mas faça pra gente um pequeno raio-x, assim, dessas crianças. Muitas vêm de qual contexto, assim, de separação de pais, pais que foram presos, mães que foram violentadas, abandonadas, que abandonaram. Evidentemente, é claro, dentro do que você pode contar, porque eu acho que a curiosidade, não é uma curiosidade, mas assim, até para o entendimento e compreensão de quem está nos assistindo. Sim. Então, as crianças, elas têm muitas vulnerabilidades, né? As vulnerabilidades são diversas. Então, algumas crianças são abandonadas pela família, pela mãe, outras em alguma situação de vulnerabilidade dentro da família, ou um abuso, ou as mães ou pais que faleceram ou foram presos e não tem ninguém mais da família que possa cuidar dessa criança. Então, essa criança é acolhida, elas chegam através do conselho tutelar e depois do judiciário, né? Existe toda uma estrutura que a gente precisa avisar o judiciário, o Ministério Público, que essa criança está conosco para seguir todos os processos, que aí seguem em sigilo, né? Então, as vulnerabilidades são diversas, as vivências que essas crianças passam são inimagináveis, assim, né? Eu não vou colocar aqui para você, mas assim, existe o abandono, existe sim os maus tratos, né? Mas hoje, graças a Deus, existe, e por conta, né, de toda uma equipe, principalmente pela equipe do Lar Fide, né? Existe a reintegração familiar. Então, algumas crianças, elas saem do contexto familiar, né? Essa família é trabalhada tanto pela nossa equipe quanto pela rede, né? Pela rede SUAS, e essas crianças podem retornar para a família. Porque o intuito não é mais que as crianças fiquem acolhidas, né? No geral, esse processo demora quanto tempo, Alexandra? No mínimo 6 meses. Quando existe a reintegração familiar, no mínimo 6 meses. É uma construção, É uma né? reconstrução, exatamente. Existe a reconstrução do vínculo familiar, de toda a estrutura que essa família precisa para que possa receber essas crianças novamente. Quem está em casa nos assistindo agora pode se perguntar assim, sei lá, eu quero ajudar de alguma maneira a entidade, ou seja, com dinheiro, um Pix, não sei, ou também com um trabalho, né? Tipo, eu sei lá, sou professor de tal habilidade, disciplina, de repente eu consigo lá ajudar tal. Como que vocês recebem esse tipo de situações, vamos dizer assim? Toda doação é muito bem-vinda, né? O Pix eu vou deixar aqui para você colocar aqui na tela, que é muito bem-vindo, porque a gente tem um gasto muito alto, né? Porque é medicação, alimentação, enfim. Mas pode estar fazendo doação de alimentos, de roupas, de materiais educativos. Em relação ao voluntariado também é muito bem recebido, porém existe muito a questão do comprometimento. A pessoa precisa estar comprometida com esse voluntariado para que as crianças não sofram nenhuma frustração, né? Porque existe a questão do vínculo que precisa ser feito e isso não pode ser quebrado. O que você está dizendo não adianta eu propor, por exemplo, dar uma aula de algum, sei lá, artesanato e um final de semana ficar 3 sem ir, porque essas crianças têm essa questão do vínculo, né? Exatamente. E aí é bom que a pessoa que se propuser a fazer isso tenha essa plena convicção de que é um assunto que demanda tempo. Sim. Mais ou menos o que acontece, a gente já tratou desse assunto aqui em outro momento, com aquele projeto Apadrinhamento Afetivo, né, Alexandra? Que a gente pode também dar um bom exemplo, que é uma ação que ocorre tudo via fórum, né, pelo que você estava me explicando nos bastidores. A gente fez uma ação aqui, inclusive, na Câmara para explicar um pouco disso. E essa pessoa pode, uma vez que ela for se enquadrar lá nos critérios, ter a oportunidade de pegar uma dessas crianças e ser um responsável por ela no final de semana, levar para passear, para momentos de recreação, evidentemente seguindo os critérios. É uma ação que demora, evidentemente, Sim. mas que o pano de fundo para a criança é interessante, porque ela tem uma noção ali da família, né, dos vínculos, das estratégias, tarará, e também para quem desenvolve isso, que é uma ação extremamente nobre, não é? Sim. O apadrinhamento afetivo é exatamente por isso que ela precisa ser via fórum, né? Existe toda uma questão burocrática de entrevistas, porque realmente a pessoa precisa estar bem comprometida com isso, com esse trabalho, porque também ela vai estar comprometida com essa criança, né?
Então, ela vai poder passear e esse é muito rico o trabalho, né? As crianças que têm um apadrinhamento afetivo, tanto ganha a criança quanto os padrinhos. Exatamente. Olha, eu queria falar também de um outro assunto, que foi a exposição cultural. A gente tem imagens dos quadros, das telas, das pinturas que eles realizaram, o James está colocando aí pra gente. Um quadro mais interessante que o outro, eu fiquei apaixonado por esse que está aparecendo aí, que são os das frutas. Esse também amarelo está bem interessante. O Rodrigo, o professor, né, o Rodrigo Maser, um querido, desenvolveu todo esse projeto. Ele contava, né, pra gente que foi um projeto que durou mais ou menos 11 meses aí. Essas crianças tiveram a oportunidade de ter a vivência do fazer artístico, do saber artístico. Eu imagino que tenha sido uma experiência muito interessante, porque ali, quando ela está pintando, ela também está colocando sentimentos que estão guardados, eu imagino. Foi exatamente isso. Esse projeto Colorir, ele foi uma parceria com o CMDCA, junto com o Rodrigo Maser, né, que veio para o projeto. E as crianças, assim, aproveitaram muito, então foi muito rico esse projeto. Foi uma pena ter terminado, ele aconteceu em 2023, mas a gente está tentando aí fazer que ele aconteça novamente agora em 2024. Então você viu um quadro mais lindo que o outro, né? Sou super suspeita para falar, mas as crianças conseguiram, através da arte, colocar todos os seus sentimentos, todas as suas vivências nos quadros. Então a gente tem quadro ali de crianças que tem diagnóstico de deficiência intelectual, que não socializa, mas que fez quadros lindíssimos. Então, assim, foi muito importante. Eu agradeço mais uma vez pela parceria, por a gente poder colocar, né, expor todos os quadros aqui para que as pessoas pudessem ver. Então, foi assim, foi muito gratificante isso para a gente. Já tenho o compromisso de voltar quantas vezes quiser. Muito obrigada. O presidente da casa, o Babá, tem feito esse movimento junto à sociedade. E aí, você sabe que o espaço é de vocês. Queria fazer uma pergunta de cunho pessoal, porque eu acho que as entrevistas também tem que ter um pouquinho da Alexandra, além de gestora daquela casa. Fiquei curioso para saber o que essas crianças têm te ensinado no dia a dia, como mulher, como mãe, como gestora, enfim, me conta tudo? Conto. Então, vamos lá. Eu não sou mãe, então eu ganhei... Quando eu cheguei no Lar Feed, muitas crianças. Então, eu acho que é o puro amor, né? Eu acho, assim, que cada abraço que a gente ganha das crianças quando a gente chega, cada olhar, o bom dia que eles dão pra gente, o boa noite, isso eu acho que eu não sei nem te definir em palavras, né? Mas o que eu tenho aprendido ali no Lar Feed... eu vou levar para a minha vida inteira, assim, né? Então, eu sou muito grata pela oportunidade da diretoria, né? Por eu poder fazer parte dessa equipe e eu aprendo todos os dias. É o teu maior desafio profissional? Eu fiquei imaginando que seria. Eu já tive várias outras experiências, mas é o meu maior desafio. Se você pudesse, assim, abrir um canal direto com quem está nos vendo agora e motivar essa pessoa a ajudar de alguma maneira, seja pelo Pix, que a gente está colocando de novo aqui, seja nessa forma de ser um padrinho afetivo, seja de levar o seu tempo lá para o Lar Feed, o que você diria para essas pessoas? Que olha, que qualquer ajuda, qualquer ato que a gente possa fazer, uma simples doação de um pequeno valor, né? A gente tem alguns projetos que a gente iniciou esse ano, de aniversariantes do mês, por exemplo, que é muito gratificante, muito. Então, assim, você vai ganhar muito mais do que doar. Então, assim, é um valor imenso. Não tem como você mensurar o que você vai ganhar em troca. E para a gente finalizar essa conversa, eu tenho certeza que neste momento estão lá, todas as crianças estiveram nessa entrevista. O que você diria para todas elas nesse momento? Que a tia Alexandra ama muito elas. Disse tudo, não é?
Volta mais vezes quando quiser, viu, querida? Muito obrigada, Orlando, muito mesmo. Perfeito. Olha, vamos continuar com a nossa série especial sobre os trabalhos dos nossos advogados. No episódio de hoje, quem participa é a doutora Graziela Baleotti. Rodou. Olá, meu nome é Graziele, eu sou procuradora da Câmara Municipal de Sertãozinho e hoje nós falaremos um pouquinho sobre o Poder Executivo em âmbito municipal. O Poder Executivo, ele é responsável por administrar a cidade onde nós vivemos e ele é liderado pelo prefeito, que é escolhido pela população para representar os seus interesses em âmbito local. As funções do Executivo são diversas. Dentre elas, nós podemos citar administrar o orçamento da cidade, pois é ele que organiza o dinheiro e garante que eles sejam alocados de uma forma eficiente para atender às necessidades da população. É responsabilidade do Executivo garantir que as leis e os regulamentos sejam cumpridos dentro do limite da cidade. O prefeito, ele atua como representante da nossa cidade em questões locais, regionais e até mesmo nacionais. Ele pode negociar com outras autoridades em nome da nossa cidade. O Poder Executivo Municipal também trabalha para promover o desenvolvimento econômico da cidade, criando empregos e apoiando as empresas locais, por exemplo. É responsabilidade do Executivo também oferecer os serviços essenciais para a população, como água, saneamento básico, coleta de lixo, transporte público, educação e saúde. O Poder Executivo é responsável por garantir que esses serviços sejam prestados de uma forma eficiente e acessível para todos os cidadãos. Viu como o prefeito tem muitas funções? Em resumo, o Poder Executivo desempenha um papel fundamental na administração da cidade, trabalhando para garantir e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. No próximo vídeo, nós falaremos sobre um outro assunto que com certeza você vai gostar. A gente se vê lá! Muito interessante, né? E olha, você aprendeu um pouquinho sobre a função do Executivo Municipal, ou seja, o que um prefeito de uma cidade pode ou não fazer durante sua gestão. Lembrando que você pode acompanhar as notícias da Câmara em todas essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Você já sabe, as nossas sessões ordinárias, elas acontecem às segundas e terças-feiras, a partir das 18 horas. A gente se vê no próximo programa. Muitíssimo obrigado pelo carinho e pela audiência. Um beijo, um queijo.